Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. Por favor, inscrevam-se caso não sejam inscritos, deixem um comentário aqui embaixo sobre qualquer assunto. São muito bem-vindos os conselhos, críticas, sugestões, elogios. E é claro, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo porque o assunto de hoje é muito importante. E já tem um tempo que eu queria falar sobre o caso do Luva de Pedreiro, ou o Irã. Um jovem do interior da Bahia que virou influenciador digital através da força de um meme, né? Agora ele está associado a grandes marcas, contratado do Vasco, e a sua net worth, ou o valor das suas conexões sociais, já passa da casa do 1 milhão. Mas para vocês que não sabem, embora eu duvide, de qualquer modo eu vou explicar, pelo menos dar uma introdução sobre a polêmica. O Irã ele está sob um contrato polêmico, não é? Abusivo. O seu assessor, conhecido como Alan Jesus, que representa a empresa ASJ, fez um contrato para representar digitalmente o Irã e gerenciar as suas contas de redes sociais e tudo mais, cujas cláusulas perduram até 2026 sob a multa de mais de 5 milhões de reais em caso de rescisão. Como se não bastasse, o empresário está levando 45% de todo o lucro, segundo as cláusulas. O Irã leva 45% e outros 10% provavelmente está no nome de um laranja, que é na verdade um TikToker aleatório que muito possivelmente é conhecido do Alan Jesus e é só um meio de campo ali para que não fique explícito que o Alan Jesus está levando 55% na verdade, não é? Mesmo ele levando só os 45% já não faz sentido, porque o próprio Irã é a marca. Ele não está oferecendo um produto, ele é uma pessoa. Então todo o valor monetário está atrelado diretamente ao nome e pessoa do Irã, o pseudônimo Luva de Pedreiro. Afinal, sem ele, todo o negócio viria à completa falência. Não existe luva de pedreiro sem o jovem Irã. Então, é mais do que óbvio que ele deveria receber a maioria dessas riquezas. Alguns advogados de TikTok e de shorts aqui do YouTube já expuseram que o Irã tem direito, sim, de fazer a rescisão do contrato sem pagar a multa se ele alegar que foi enganado por não ter lido o contrato direito ou não ter entendido, por ignorância nesse caso. O que não seria nenhuma surpresa, porque o jovem Irã ele vem de uma infância pobre, uma realidade marginalizada aqui no interior da Bahia. Ele é um rapaz simples e deu para perceber isso nas postagens nas suas redes sociais, demonstrando tamanha alegria em comer comidas corriqueiras da cidade, como fast food. E a polêmica não acaba aí. Parece que o balanço da conta pessoal do jovem Irã acusa somente R$ 7.500 transitados, enquanto o valor da sua rede financeira está passando do 1 milhão. Então, aonde foi esse dinheiro, né? Então, senhores, agora que vocês já sabem praticamente tudo sobre o caso, pelo menos o que eu tive acesso até agora, e sabendo que o máximo que podemos fazer pelo jovem Irã é levantar a hashtag Devolva, né, que está rolando aí no Twitter, que é justamente o contrário do bordão que o fez famoso, receba, o máximo que a gente pode fazer é tomar isso como lição e aprender com o caso, né? Observando os perfis do empresário, o Alan Jesus, a gente pode ver muito bem que ele é o típico vendedor de ilusões, né? Ele é o clássico marqueteiro de rede social que fica sinalizando aos quatro ventos rotinas extravagantes e um perfil de sucesso justamente para encher os olhos de potenciais clientes. A gente conhece muito bem essa laia. Aqui na machosfera surgiram vários desses. Caras que vendem sucesso financeiro rápido, sucesso social, uma mudança de aparência, na verdade uma melhora de aparência, né? Com práticas assim e assado. Mas principalmente aqueles que mais geram receita no meio masculino são os que vendem táticas mágicas
para ter sucesso no ramo da sedução. Afinal, convenhamos, por que um homem quer ficar rico de maneira rápida e fácil? Por que ele quer ter ascensão social? Por que ele precisa ostentar? É claro, muitos dirão que é porque ele quer ter a sensação de poder, o destaque, a admiração, a liberdade e o conforto que o dinheiro traz. Mas eu sempre achei essa explicação insatisfatória. Por quê? Porque ela fica no meio. Ela toma o meio para entender o todo. E para mim, isso não é o todo. Tem mais do que os olhos podem ver. É claro, o dinheiro ele traz sim um acesso a conforto que todos querem, todos sonham, a facilidade, as experiências, isso nada tem a ver com reprodução a primeiro passo. Mas convenhamos, quanto um homem precisa para ter acesso a conforto, segurança, lazer e experiências, mesmo no Brasil, onde a moeda é tão inflacionada? Eu diria que alguns milhares de reais mensais são suficientes. Vamos por aqui, o mínimo para um homem viver de maneira digna em qualquer região do país, falando de maneira generalista, é R$ 3.500. Esse é o meu cálculo, tá? Lembrem-se, é de maneira generalista. Isso pode ser mais que o suficiente para se viver com o mínimo na região X e menos que o suficiente para viver com o mínimo na região Y. Porém, a média do Brasil é essa, atualmente. Vamos ser generosos e quase triplicar esse valor para um homem que queira viver no conforto, com segurança, com acesso a lazer e experiências. Vamos deixar na casa dos R$10.000 mensais. Vocês acham que, independente da região do país agora, e dadas as situações monetárias atuais do nosso país, um homem não consegue viver com uma quantidade mais do que suficiente de conforto, segurança, lazer e experiências de vida? É óbvio. Com certeza, com essa grana, ele não vai conseguir luxar com um carro esportivo. Talvez, eventualmente, com economias ao longo de meses, talvez anos, ele consiga comprar um carrão de seus 200, 300 mil reais. Isso depende dos investimentos, da disciplina que ele vai ter, mas o fato é que o homem, até para viver com uma certa extravagância, precisa de muito pouco. O cara com 10 conto no bolso, ele consegue fazer viagens para o exterior, ficar tranquilo, curtir bem as suas férias, ter acesso a uma moradia de segurança, comer de forma satisfatória, com qualidade, abundância. Todo e qualquer um de vocês, com 10 pilas mensais no bolso, estariam felizes da vida e até pulando. Eu atualmente, mensalmente, ganho menos da metade disso e vivo de maneira confortável na minha região. Então percebam, a busca do homem por riquezas, por extravagância, nunca vai ser pelo mero conforto, pelo mero acesso à saúde, a lazer, a experiências, a segurança e a facilidade de vida. Porque até para isso, um homem solteiro precisa de muito pouco. Muito pouco entre aspas, né? Porque no nosso país, quem ganha 10 mil está entre os 3 ou 2% da população. Eu não estou brincando. E aonde eu quero chegar com isso? É provar a vocês que o homem solteiro, ele tende ao minimalismo naturalmente, porque nós homens somos eficiencialistas. Nós não nos acostumamos com o luxo, não evoluímos com o luxo. Nós nunca fomos os providos e protegidos. É da nossa essência querer ser autossuficiente, independente e encontrar propósito, satisfação e orgulho no próprio trabalho. Pois os homens que o tinham eram muito mais eficientes e se reproduziram mais, eles tinham mais sucesso mesmo. Porém, também é da nossa essência a maldita da ambição. Mas essa ambição é um baixo instinto que está a serviço de um outro baixo instinto, a busca pela reprodução. Quando um homem procura poder, ele não está querendo só satisfazer o seu ego, ser adorado e sentir o prazer de comandar. Na verdade, esse instinto de buscar o poder e acesso a todos esses prazeres está a serviço do baixo instinto da reprodução, porque é atingindo esse patamar social que um homem consegue acesso a várias fêmeas. E é por isso que o sucesso masculino ele sempre vai estar atrelado a belas mulheres. É por esse motivo também
que um homem, assim que adquire ascensão social, o que ele procura é uma bela moça para estar ao seu lado, bem como também os sinalizadores de virtudes e sucesso em redes sociais, como o próprio Alan Jesus, estão sempre acompanhados de boas moças, boas de aparência, não é? E essa é e sempre vai ser uma verdade universal. O mais poderoso e mais baixo dos instintos masculinos é a busca por reprodução. Porque esse foi um dos nossos papéis biológicos, né? Ser o inseminador. É por isso que grande parte do valor do homem está atrelado ao legado, ao literal legado genético. Até porque cansamos de ver casos de homens muito bem-sucedidos social e financeiramente que chegam na velhice infelizes por não terem legado genético. Eles têm muito legado financeiro, social, alguns até científico, mas, salvo algumas exceções, os homens se sentem felizes quando não têm legado genético. E essa sempre foi a narrativa, não só do meu canal, mas de toda a minha caminhada como criador de conteúdo. E eu fui muito criticado por ela. Eu sempre me esforcei para deixar ela clara e sempre senti que fui muito mal entendido, mas eu sempre digo que toda a motivação para o homem fazer coisas desonestas, hediondas e maléficas é o acesso à reprodução. É claro, eu uso uma linguagem, principalmente em outros canais, bem menos requintada, né? Bem mais vulgar. Mas para manter o decoro aqui nesse canal, que é para ser o meu lado mais bom moço, o fato é que o homem só tem incentivo para ser exageradamente ambicioso, invejoso, traidor, irascível e avarento pelo simples motivo de se reproduzir. E esse é justamente o segundo degrau de Maslow, sendo o primeiro o acesso à sobrevivência e à integridade física, não é? Sendo ali a luta pela autopreservação, literalmente o medo de morrer, e acesso à alimentação e recursos básicos para subsistência. Logo em segundo lugar, vem o acesso à reprodução. Sim, literalmente o acesso a sexo. E em terceiro, a validação social, tá? O poder, o reconhecimento e etc. Que, como nós sabemos muito bem, na nossa espécie é nada além de um recurso também para a reprodução. No caso dos homens, até o primeiro degrau é um acesso à reprodução, como temos exemplos de caras aí que literalmente jogam a sua vida no lixo para ter acesso a isso. E esses casos não são nada incomuns, tá? Alguns são mais escrachados, mas a maioria ocorre de maneira velada. São caras literalmente abrindo mão da própria segurança e deixando de se priorizar por mero acesso à sexualidade. É uma pena. Mas aí nós vemos, segundo a teoria dos degraus de Maslow, pirâmide de Maslow, o quarto degrau é o autoconhecimento, é a meditação, a sabedoria e a consciência, que eu sempre digo no final dos meus vídeos. E em quinto está o degrau da espiritualidade, o que os sacerdotes antigos falavam sobre salvação. E para alcançar esses degraus superiores, o necessário é que você tenha se resolvido com os degraus inferiores. Você tenha se resolvido ali com a sua fome e a sua necessidade de autopreservação, ou seja, você tem que ter um ambiente de abundância. Não necessariamente abundância, mas um ambiente no qual você não precise se preocupar com o que você vai comer amanhã e com mínima segurança para você não se preocupar com atentados à sua vida. O segundo degrau não tem jeito, é preciso liberdade da sexualidade, tá? Não é à toa que a maioria dos espiritualistas e religiosos desse mundo apelam para o celibato ou a total castidade. Em terceiro, senhores, é a individuação, é o desenvolvimento de uma validação interna e a libertação da necessidade de reconhecimento social. É claro, ainda somos seres sociáveis e o isolamento nos leva à loucura, mas saibam, a libertação é muito diferente da ausência. O autoconhecimento é a meditação, usar a individuação para ficar mais tempo consigo mesmo, se descobrir, perguntar o porquê você faz o que faz, olhar para dentro de si.
para aí entender que a espiritualidade vem do autoconhecimento. Para vocês que são cristãos como eu e acreditam que o homem é sim a imagem e semelhança do Criador, saibam, a maneira mais fácil que nós temos de entender o mínimo que seja de um ser perfeito que é o Criador, sabendo que fomos feitos à sua imagem e semelhança, é entendermos a nós mesmos. Porque se temos alguma semelhança com o Criador, ao nos descobrirmos, estaremos desvendando uma mísera parte da infinidade de Deus. Então, senhores, o recado desse vídeo é: ultrapassem os 3 primeiros degraus de Maslow e fiquem muito atentos àqueles que estão presos ainda nos 3 primeiros degraus, principalmente o segundo e o terceiro. É claro, nós sabemos, o primeiro é a raiz da violência. Países de extrema pobreza, como no continente africano e aqui no Brasil também, são muito violentos. Mas não se enganem, o segundo e o terceiro degrau também causam muita violência. Crimes passionais, crimes por mero orgulho, por sensação social, eu acredito que são maioria no Brasil e no mundo. E fiquem atentos, pois saibam, todo o interesse que o homem tem para praticar baixos instintos tem raízes na reprodução, pois o homem teve o papel em toda a nossa evolução de ser o inseminador, de buscar legado genético. Então, muito cuidado com esses homens que estão sinalizando virtude, sucesso no ramo da sedução, que estão muito focados na parte de relacionamento, são muito sedentos por atenção feminina, são muito validados por elas, etc. Todos nós, instintivamente, sabemos, esses são os homens que mais têm incentivo para praticarem coisas hediondas. Jamais confiem em uma angina e homens que dão valor demais a esses recursos. No mais é isso, aqui é o Coruja do Carvalho. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se, orai e vigiai, sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.